E aí, pessoal, tudo certo? Estou aqui de volta. Já abrindo aqui, a gente finalizou. Eu preciso conversar sobre desapropriação indireta, né? Aqui na página 1079. Também quero falar de direito de extensão, alguns pontos aqui. Então, eu estou na página 1079 do manual. É o segundo e último vídeo do capítulo 14, né? Depois a gente ainda vai ter mais 3 vídeos desse nosso projeto, 15, o 16 e o 17. E aí, a gente no mês de agosto finaliza esse projeto, tendo lido o livro todo juntos aqui, né? Claro que lido o livro todo, destacando os pontos mais importantes e trabalhando cada um dos aspectos mais relevantes. Pessoal, repito, na página 1079, capítulo 14, a gente começou o capítulo 14 na última semana, né? Então, hoje a gente retoma esse capítulo na página 1079 e eu vou começar trabalhando desapropriação indireta. Antes, pessoal, eu vou lembrar vocês que da mesma forma como a gente faz sempre, às 20 horas vai ficar disponibilizado um cupom de desconto para quem tiver interesse no manual, né? O cupom é Mateus com TH 2020, tudo maiúsculo. Então, esse cupom vale somente das 20 às 22 horas, tá certo? E também vai ficar no cupom do Aprenda, que é aprenda.com.br/Mateus Carvalho. Esse cupom é Mateus 10. Então, Mateus 10 é o cupom do Aprenda para quem tiver interesse no curso completo, tá bom? Vamos lá, eu vou desativar os comentários aqui como a gente costuma fazer, né? No finalzinho eu reabro para ver se tem alguma dúvida mais relevante e eu vou começar. Então, quando eu falo de desapropriação indireta, na página 1079, seja desapropriação indireta ou apossamento administrativo, é o outro nome que eu até coloco aqui, deixando claro, é uma situação de esbulho, né? Então eu explico o que ocorre quando o Estado invade o bem do particular sem respeitar nenhum procedimento expropriatório. Então, na verdade, o Estado invade. O que a gente tem no desapropriação indireta é uma invasão estatal. É o Estado invadindo o bem do particular sem respeitar procedimento nenhum, né? Nessa situação, nós temos o que a gente chama de desapropriação indireta. Por quê? Porque apesar do Estado ter invadido ilicitamente o bem do particular, esse particular não pode dizer para tudo porque eu quero o meu bem de volta, né? No momento que o Estado invade o bem e dá destinação pública a esse bem, surge ao ex-proprietário o direito de requerer indenização. Ele não tem como pegar o bem de volta, porque incide sobre esse bem a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, a ação de desapropriação indireta é uma ação indenizatória, né? A gente chama de ação de indenização por desapropriação indireta ou ação de indenização por apossamento administrativo. E isso está bem explicado aqui, né? Eu trago um caso concreto. Eu, na página 1080, falo do artigo 35 do Decreto-Lei 3365, que é aquele que diz que uma vez incorporado bem à fazenda pública, qualquer ação se resolve em perdas e danos. Então, a desapropriação indireta ocorre nessas situações. O Estado invade o bem do particular e dá destinação pública ao bem. O particular não tem como pedir o bem de volta. Ele propõe uma ação indenizatória pedindo ao juiz para reconhecer que houve uma invasão estatal que configura uma desapropriação e para definir o valor indenizatório cabível em razão dessa desapropriação indireta ocorrida, tá? Beleza. Então, desapropriação indireta é basicamente isso aqui e tem um ponto importante que é o prazo prescricional e que está na página 1081, no penúltimo parágrafo. Por quê? A súmula 119 do STJ estabelece que a ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. 20 anos, na época do Código Civil anterior, era o prazo da usucapião extraordinária. Então,
O raciocínio aqui era fácil. Se o Estado invadisse o bem do particular e ficasse lá 20 anos com posse mansa e pacífica, no momento que o particular fosse pedir a desapropriação mais de 20 anos depois, o Estado iria alegar uso capião, né? Então, eu coloquei um julgado na página 1082, que é o RESP 130442 de 2013. E esse RESP é bem importante, né? Porque ele ressalta a aplicabilidade da súmula 119 do STJ, mas deixa claro que o artigo 20 da súmula 119, a súmula 119 nos 20 anos não tem como ser usada. Então, fazendo uma interpretação da súmula 119 à luz do Código Civil, se entende que a ação de desapropriação indireta prescreve em 10 anos, que é o prazo da usucapião no direito do direito civil atual, quando o possuidor dá função social à propriedade. Então hoje a gente faz a leitura da súmula 119 à luz do Código Civil. É o que diz esse julgado. A ação de desapropriação indireta então prescreve em 10 anos, né? Depois vem o direito de extensão, artigo 4º da Lei Complementar 76, quando o Estado desapropria parte de um bem e deixa uma área remanescente que é isoladamente inaproveitável. Nesse caso, o proprietário tem direito de exigir que o poder público estenda a desapropriação ao terreno inteiro, né? Querido, leve tudo, mas me pague por tudo. Então, no direito de extensão, esse proprietário vai exigir que o Estado estenda a desapropriação à área remanescente, sempre que essa área remanescente isoladamente for inaproveitável. Página 1083. Daí, se explica aqui predestinação e retrocessão, né? Eu explico a predestinação logo na página 1083 também, que é aquela situação em que o Estado adquire o bem mediante desapropriação e depois, com o intuito de construir, por exemplo, uma escola, e depois ele constrói o hospital. Ou seja, ele muda a destinação pública do bem. Se ele mantiver a busca pelo interesse público, essa predestinação é lícita. Então ele muda a finalidade específica, mas ele mantém a busca pelo interesse público. Tem uma exceção muito importante que eu botei num quadro azul na página 1084, que é a que fala do artigo 5º, parágrafo 3º do Decreto-Lei 3365. Tá? Se você não estiver me acompanhando pelo livro, não tem problema, anote. O artigo 5º, parágrafo 3º é uma pegadinha para as provas em geral, é um tema que muita gente erra, porque ele diz que o imóvel desapropriado para implantação de parcelamento popular, destinado a classes de baixa renda, não se dará outra destinação, nem haverá retrocessão. Ou seja, se a questão diz que o Estado desapropriou para construir uma escola e depois construir um hospital, essa predestinação é lícita. Manteve-se a busca pelo interesse público, mudou a finalidade específica do ato. Mas se a questão for mais aprofundada, ela vai dizer que o bem desapropriado foi desapropriado para parcelamento popular para pessoas de baixa renda. E aí, se lhe disser que o Estado mudou a destinação para construir um hospital, não pode. Não pode, porque a gente tem uma vedação expressa no artigo 5º, parágrafo 3º do Decreto-Lei 3365, né? Daí, vem explicar o que é a retrocessão, aquela questão de que a retrocessão ela é um direito de preferência quando o Estado não dá destinação pública ao bem. Então, o ex-proprietário tem preferência na aquisição dessa retrocessão. Inclusive, eu coloquei uma prova de segunda fase de concurso para você ver como eles perguntam, né? Daí, para a gente fechar a desapropriação, tem a desapropriação por zona. A desapropriação por zona está no artigo 4º do Decreto-Lei 3365 e ocorre quando o Estado vai executar uma obra e, ao invés de desapropriar o espaço da obra somente, ele desapropria também a zona vizinha, o entorno, né? Isso pode acontecer em duas situações. O Estado pode desapropriar por zona quando ele explicar que ele vai ter uma necessidade de posterior extensão da obra. Então, ele vai executar a obra aqui agora, mas depois ele vai estender a obra à área vizinha, então ele já desapropria essa área vizinha para estender a obra depois. A outra possibilidade ocorre quando o Estado
ele justifica que a desapropriação por zona está se dando porque ele está desapropriando o bem para alienar o bem depois que a obra for concluída, com a diferença para que ele possa se remunerar dos gastos com a obra. Então, ele enxerga que a obra vai gerar uma supervalorização para o terreno vizinho, ele desapropria por zona para vender depois supervalorizado. O STF diz que isso é constitucional, inclusive está aí o julgado também, né, porque tem uma discussão doutrinária, mas o STF declarou constitucional. O julgado termina na página 1088, o STJ, na verdade, tá? Na verdade não, é o STF, e ele traz alguns precedentes citados. É isso aí. Daí, pessoal, a gente pode seguir para as intervenções restritivas. Na página 1089, a primeira intervenção restritiva no direito de propriedade. Lembrando que essas são intervenções que não retiram o bem das mãos do particular, né? Na intervenção restritiva, o bem continua nas mãos do particular, mas ele fica sujeito a algumas limitações, algumas restrições. Para atender ao interesse público é a manifestação do poder de polícia da administração. E aí, a primeira das intervenções restritivas é a limitação administrativa, que é uma intervenção de caráter geral e abstrato. Então eu começo explicando na página 1089 do livro que a limitação é uma intervenção de caráter geral que atinge uma quantidade indeterminada de bens, né? Então, quando a gente pensa na limitação administrativa, a gente pensa numa intervenção de caráter geral que atinge uma quantidade indeterminada de bens. O raciocínio o exemplo que a gente dá é o gabarito de prédio, né? Quem mora na beira-mar só pode construir 8 andares. Isso é uma limitação. Não está se dirigindo a um bem propriamente dito, mas é uma regra de caráter geral e abstrato que atinge todos os bens que estejam na beira-mar. Então a ideia é de que essa limitação, ela atinge uma quantidade indeterminada, indefinida de bens, porque ela tem esse caráter geral e abstrato. Tem um aspecto importante. Eu digo que a limitação ela tem efeitos ex nunc, ou seja, ela vale a partir de agora, ela não retroage, né? A limitação não tem efeitos retroativos. E, a princípio, a limitação não é indenizável, porque ela não seja um dano específico a ninguém. É uma restrição de caráter geral e, em razão disso, por ser uma restrição lícita de caráter geral, a princípio, a limitação não é passível de indenização, tá? Então, restrição de caráter geral não indenizável, em regra, né? E efeitos ex nunc. Na própria página 1089, eu trago um exemplo de limitação que pode ser cobrado numa prova um pouquinho mais aprofundada, que é o artigo 25 da Lei 10.257, que criou o direito de preferência pública ou o direito de preempção. O direito de preempção ou preferência, ele está regulamentado para o poder público municipal. A Lei 10.257 é o Estatuto da Cidade, tá? Então, ela diz que, mediante lei, os municípios podem estabelecer determinadas áreas desse município como áreas de preempção. Então, é possível que isso seja feito por meio de lei. Por meio de lei, eu estabeleço aquela área do município como área de preempção. E aí, nesse momento, eu determino que qualquer pessoa naquela área que queira alienar o seu bem, primeiro tem que oferecer ao poder público que tem esse direito de preempção ou direito de preferência. O raciocínio é de que esse proprietário, ele não é obrigado a entregar o bem, não há um cálculo de indenização, é se ele quiser vender pelo preço que ele quiser. Ele primeiro tem que oferecer ao poder público, que terá 30 dias para exercer o seu direito de preferência, né? E aí eu explico isso aqui. Daí, pessoal, a gente trata acerca da indenização, né? Que eu te falei que em regra não existe, mas que existe a possibilidade de se aceitar. Trouxe alguns julgados que explicam que, excepcionalmente, comprovado que o sujeito foi especialmente prejudicado, ele pode pedir uma indenização, mas em regra a limitação não é indenizável, tá? Daí vem a servidão administrativa. A servidão administrativa
estou na página 1092, eu começo fazendo uma comparação com a servidão pública, a servidão privada, a servidão do direito civil. Então, a servidão administrativa e a servidão civil, né? Eu explico que a servidão administrativa segue mais ou menos a mesma linha da servidão civil, na qual nós temos um prédio dominante e um prédio serviente. Então, se coloca um bem privado serviente a um prédio dominante, que no caso aqui não é um prédio, é o serviço público. Então, quando a gente pensa na servidão administrativa, a gente pensa em um bem privado que vai ser colocado como serviente à prestação de um determinado serviço público. Não é geral e abstrata, né? A servidão, ela incide sobre bem específico, sempre imóvel. A servidão administrativa, ela só pode incidir sobre bem imóvel e é um direito real, incidente sobre aquele bem. Então, trata-se de uma servidão que estabelece uma regra específica sobre um determinado bem imóvel. Aquele bem imóvel fica sujeito àquelas limitações impostas pela servidão, certo? Daí, pessoal, ainda falando da servidão, eu explico que ela afeta o caráter exclusivo do direito de propriedade, porque o Estado passa a utilizar o bem juntamente com o proprietário, né? Então, você imagina o Estado precisando colocar um fio para passar poste de energia elétrica no seu terreno. É uma hipótese de servidão, né? Essa servidão, ela é um direito real na coisa alheia e ela depende de autorização legislativa e ela incide sobre bens imóveis. Daí eu venho explicando que a servidão pode se dar por meio de lei, bem discutível o tema, mas eu explico que o entendimento majoritário para fins de prova é de que a servidão pode ser feita mediante lei, como, por exemplo, a servidão de um prédio vizinho a um bem tombado, né? Esse prédio vizinho, ele não pode impedir nem a visualização e nem o acesso ao bem tombado. Então, é uma servidão administrativa que decorre de lei, apesar de algumas discussões, né? Mas o bem tombado seria o prédio dominante e o vizinho seria o serviente. Daí eu explico que a servidão pode ser feita mediante acordo, desde que haja a concordância do particular e mediante decisão judicial. O procedimento, parecidíssimo com o da desapropriação que a gente conversou no vídeo passado. Quem não assistiu o vídeo passado, eu disponibilizo todos eles no meu canal do YouTube, Professor Matheus Carvalho, tá? Então, eu explico que essa servidão administrativa, ela tem o mesmo procedimento da desapropriação. Uma fase declaratória, em que se declara utilidade pública ou interesse social da servidão, e depois a fase executória, em que vai se pagar a indenização e entrar no bem. A indenização aqui é prévia, mas ela depende da constatação de que a servidão vai gerar dano, tá? Então, haverá indenização em caso de dano. Em caso de dano, a indenização é prévia, certo? Diferencia um pouquinho a servidão civil da administrativa e eu passo para o tombamento, na página 1097. O tombamento, de todas as intervenções restritivas na propriedade, talvez seja a mais corrente nas provas de concurso, tá? É inclusive uma matéria interdisciplinar, que pode ser cobrada também nas provas de direito ambiental, tá certo? Gente, eu quero lembrar que eu tenho um cupom de desconto nos meus cursos do Aprenda. Então, se você não conhece minha página ainda, acesse lá, aprenda.com.br/Matheus Carvalho. Tem uma isolada completíssima, além de algumas isoladas específicas de elaboração de pareceres, de licitação, super bacana. E eu tenho um cupom para vocês, é Mateus10 o meu cupom, tá? Mateus com TH 10. E eu também tenho o cupom do livro somente às 20 horas, Mateus 2020, tá certo? No finalzinho eu vou disponibilizar aqui no meu Instagram, no feed, o cupom do livro, do Aprenda Não. Vocês já sabem, aqui é Mateus 10, tá? Vamos lá. O tombamento, ele é uma intervenção na propriedade que visa a proteção do meio ambiente. A ideia é de que o imóvel ou bem móvel, porque o tombamento pode recair sobre bens móveis ou imóveis, mas esse bem, ele possui aspectos históricos, artísticos e culturais relevantes. Então, como eu te falei, é possível o tombamento de bens móveis e imóveis. Então eu posso tombar um casarão,
mas eu posso tombar um quadro, uma cadeira, né? O que eu preciso é demonstrar os aspectos históricos, artísticos e culturais que esse bem possui. E aí, nesse caso, esse tombamento, ele pode ser feito por vários entes federativos. Então, se o bem for de interesse local, ele vai ser tombado pelo município. Se ele for de interesse regional, ele vai ser tombado pelo Estado. E se ele for de interesse nacional, ele vai ser tombado pela União, tá? Então, é possível que um tombamento conviva com o outro. O mesmo bem pode sofrer mais de um tombamento, né? Ele pode ser de interesse local, regional e nacional, e aí ele vai ser tombado pelo município, pelo Estado e pela União. Não há problema nenhum, tá? Além disso, pessoal, eu lembro a vocês que a competência para legislar é concorrente, diferente da desapropriação que só a União legisla, tá? E esse tombamento, ele pode ser total ou individual, geral ou individual, então eu posso fazer um tombamento de um bairro ou de uma casa. Ele pode ser definitivo ou provisório. O que é isso? O tombamento provisório é uma medida cautelar administrativa. Então, no bojo do processo administrativo de tombamento, para evitar que o sujeito destrua o bem, pode-se determinar o tombamento provisório desse bem, tá? A ideia é de que esse tombamento provisório é uma medida de natureza cautelar. Depois que o processo é concluído, esse tombamento provisório é convertido em definitivo. E o tombamento definitivo tem caráter perpétuo. Não é eterno, obrigatoriamente, mas significa dizer que ele não tem prazo determinado. Ele é instituído sem prazo, ele tem esse caráter perpétuo, tá? Daí, eu vou partir aqui para as obrigações decorrentes do tombamento, página 1100 e 1101. Primeiro, uma obrigação de fazer, que era o direito de preferência, não existe mais. O Código de Processo Civil revogou esse direito de preferência, então, hoje, o proprietário do bem tombado pode vender o bem a quem ele quiser. Antes, o Decreto-Lei 25 de 37, né, que é o que trata do tombamento, dizia que o tombamento ele deveria gerar preferência. Então, se o proprietário quisesse vender, primeiro teria que oferecer em preferência ao poder público. Esse direito de preferência foi revogado com o Código de Processo Civil de 2015. A obrigação de fazer, então, já que a preferência não existe mais, que a gente pode ressaltar, é o dever de conservação. O proprietário do bem tombado tem o dever de conservar o bem da forma em que o bem se encontra. Se ele não tiver recurso para fazer, ele justifica e aí ele informa ao poder público a necessidade de conservação. Então pode ser que ele não tenha recursos e aí ele explica, olha, eu preciso fazer a conservação e nesse caso ele vai informar ao poder público essa necessidade de conservação. Mas a princípio ele é responsável por conservar. Também ele tem o dever de comunicação em caso de extravio do bem e ele tem que fazer um registro especial desses bens, tá? Que é no livro do tombo, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. O proprietário do bem tombado, com obrigação de não fazer, primeiro, não pode tirar o bem do país. O bem tombado não pode se mudar junto com o proprietário para fora do país. Então, esse bem pode sair do país em situações excepcionais, por um curto período de tempo, com autorização do poder público. Então imagine que ele vai numa feira, numa exposição. Então esse bem tombado, ele pode sair do país por um curto período de tempo e desde que haja uma autorização do poder público, tá? Além disso, o proprietário do bem tombado não pode destruir e nem modificar os aspectos desse bem. É uma outra obrigação de não fazer qualquer reforma. Depende de autorização especial do poder público. Isso. Estou falando daquela licença para construir e reformar. Estou falando de uma autorização especial no caso de reforma de bens tombados. Para que não se destrua o bem, para que não se altere os aspectos históricos, artísticos e culturais desse bem. E ele tem a obrigação de tolerar a fiscalização do Estado sobre os bens tombados, tá? Daí eu vou pular rapidinho para falar de requisição administrativa. Tema bem da moda agora, né, em situação de pandemia. A página 1106 traz a requisição. A princípio,
no artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Então eu começo transcrevendo o artigo 5º, inciso 25, que estabelece que em casos de iminente perigo público, o Estado pode requisitar os bens do particular, claro, para resolver a situação de perigo, assegurada a indenização ulterior em caso de dano. Então, é possível a requisição de bens em situações de perigo iminente, como a gente tem visto, né? Então, a gente viu aí requisição de hospitais privados, requisição de estádios que foram utilizados como hospitais de campanha, mas a requisição pode recair sobre bens imóveis, pode recair sobre bens móveis e sobre serviços. Então, além dos estádios, pode-se requisitar respiradores, leitos de hospital, e também podem ser requisitados serviços de profissionais de saúde. Não houve essa requisição, houve um programa de voluntariado. Mas é possível a requisição de bens imóveis, de bens móveis, e também ela pode recair sobre serviços, tá? É o que está regulamentado no entendimento doutrinário majoritário hoje. Por fim, a ocupação temporária está na página 1107, e a ocupação temporária ela tem base no Decreto-Lei 3365, né, no artigo 36, mas o artigo 36 traz somente uma espécie de ocupação temporária. Na verdade, eu vou falar do artigo 36 daqui a um minuto. A ocupação temporária, na verdade, ocorre naquelas situações em que o Estado precisa utilizar o bem de um particular com prazo determinado. Não há uma situação emergencial, não há uma situação de perigo iminente, mas há uma necessidade do Estado de utilizar aquele bem com um prazo específico determinado. O artigo 36 traz a hipótese clássica de ocupação temporária que costuma ser cobrada nas provas de vocês. Esse artigo 36 fala da ocupação temporária de terrenos vizinhos a obras públicas. Está aqui na página 1107 e 1108, né? Então, quando o Estado vai executar uma obra, ele pode ocupar provisoriamente o terreno vizinho à obra para dar suporte a essa obra, para botar o material, mão de obra, maquinário, né? Enfim, isso é ocupação temporária de bens. Depois vai indenizar e vai devolver. Alguns doutrinadores, é o último ponto da página 1108, ele faz uma diferenciação. E aí ele usa a expressão ocupação provisória como gênero. E a ocupação provisória gênero se divide em duas espécies: requisição administrativa e ocupação temporária, tá? A requisição, aquelas situações em que há perigo iminente, e a ocupação temporária, quando há uma necessidade do Estado de utilização do bem, mas não há uma situação de perigo, embora a necessidade de utilização seja uma necessidade provisória, né? Não é uma utilização sem prazo determinado. Fechamos, e o capítulo 15 trata de bens públicos, é o tema da nossa próxima live, né, do estúdio com o autor, que vai ser na próxima quarta-feira. Deixa eu liberar aqui os comentários. Na próxima quarta-feira, a gente volta às 19 horas para tratar do capítulo 15, que é o capítulo de bens públicos, tá? Agora, eu relembro a vocês que você tem um cupom para os meus cursos do aprenda.com.br/Mateus Carvalho, Mateus 10, e com TH, e Mateus 2020 é o cupom que eu vou liberar agora no meu feed, mas ele só vale a partir das 20 horas até as 22. Galera, até a próxima quarta, hein?